E aí, beleza? Vamos falar sobre a endeusificação dos conhecimentos adquiridos e sobre tecnologias disruptivas. Vamos começar falando sobre... dá pra falar sobre várias coisas, na verdade, dizendo desse respeito. Primeiro que né... Bom, sobre a sociedade dos sistemas pitagóricos de Kepler pela produção de tecnologia natural. Fiquei um minuto para começar a tentar sintetizar as palavras, para tentar chegar no máximo de entendimento sobre o assunto. Porque são vários conceitos misturados aqui. O primeiro seria, vamos falar sobre por que as pessoas se dividem entre nações, né? Porque algumas pessoas não querem viver mesmo como outras pessoas querem viver. E aí a gente volta a falar de idiotismo-centrismo, né? Não, brincadeira. De etnocentrismo. Só que, por exemplo, aqui na sociedade brasileira, a sociedade acadêmica brasileira, a gente vai falar de outro conceito de Aleph, né? Sobre um infinito ser maior que o outro. Por exemplo, a gente pode gastar toda a energia que a gente tem, o 4, 3, a gente pode gastar, né? Toda a energia que a gente tem e nunca chegar no próximo estágio, no próximo infinito. Porque naquela coisa básica, né? Que muito professor de matemática faz essa pegadinha. Quantos números tem de 1 a 2? Quantos números tem de 1 a 2? Tem gente que pode falar tem o 1 e tem o 2. De 1 a 2 tem o 1 e tem o 2, né? Ou de 1 a 3 tem 1, tem o 2, tem o 3. Então de 1 a 2, de 1 a 3 tem o 2, tem um número. Só que depende da ótica que você olhar, né? Porque na verdade existem uma infinidade de números entre esses três algoritmos aí, entre 1, 2 e 3, né? 0,00, 1,001, 1,002, infinidade de números. Então, a gente, por exemplo, aqui na sociedade acadêmica, eu não estou criticando a sociedade acadêmica, mas já criticando, porque é o que a gente vive de fato, né, na pele, achando que uma nação vai ser superior, ou que um conhecimento vai ser superior ao outro conhecimento, e o objetivo total às vezes não é, talvez não seja saber. Tem gente que gosta de saber por saber, mas talvez o saber por servir, né? Então, assim, uma nação achando que vai ser superior à outra, e tem gente que ainda vive nesse coisa, né, de querer se trancar dentro de uma nação e achar que aquele coisa... E tem gente que já não, que realmente vive como um cidadão mundial, né? Alguns conseguem viver de forma boa nesse sentido, né? Conseguem realmente transitar por território mundial, e outras não, continuam morando no mesmo país de origem, mas vivendo como se fosse um cidadão mundial, né? Levando em consideração não uma cosmovisão de fato, mas uma visão um pouco mais expandida sobre o que é o mundo
agora nesse século, né? Agora no ano vigente de 2021, agora no ano que a gente tá. Então tá, aí a gente tem algumas instituições de ponta aqui no Brasil que são respeitadas mundialmente também, mas em algumas coisas a gente acaba comendo bronha e não aceitando por não entender ou por não levar em consideração alguns conceitos que são simples, mas só por não ter o conceito você não consegue não consegue desenvolver o raciocínio, construir o raciocínio completo. Por quê? Porque falta um pequeno conceito que às vezes outra pessoa no mundo tem. Mas tá tudo bem isso também, porque às vezes a gente não quer viver do jeito que essa outra pessoa vive. Por exemplo, você não pode falar que um alemão tenha que viver igual um cara, igual um aborígene quer viver, entende? Tipo, de andar de pé descalço, de sentir esse planeta coisa, o outro não, o outro quer viver tipo, já como se fosse em outro planeta, ou como um tibetano vai viver como um americano. Não, cada um quer viver de um jeito mesmo, e eu acho que isso, em certo ponto, é um direito de cada um, né? Em certo ponto, porque isso também ele é castrado, né? Freedom is not free. Então, aí nesse conceito tem algumas coisas bem simples mesmo, que já estão sendo feitas há muito tempo no mundo, e na verdade, se a gente for parar para analisar isso, talvez a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial e outras guerras mais antigas que essa foram travadas por retenção desse tipo de conhecimento. Porque às vezes... Bom, por que vos falo, né? Por que vos falo? Vos falo simplesmente para aumentar o meu ego. Então, aí um conceito físico muito simples. Se a gente falar sobre água, né? Água. Quimicamente, se a gente for falar de água, a molécula de água é simplesmente H2O. Só que a água não é bem uma coisa simples assim. E algumas culturas antigas já tinham entendido isso, mas a gente volta a falar, né, que algumas culturas não querem viver como outras e tal. Então a água seria como se fosse o ar em densidade diferente. A pressão atmosférica foi condensando aquela, vamos chamar de coisa mesmo, porque não tem definição melhor para se chamar não de coisa. Foi condensando aquilo lá e virou água, uma densidade diferente da mesma coisa que é o ar. Esotericamente seria isso, quimicamente não é bem isso que acontece, não conseguiríamos explicar dessa forma. Mas vamos falar então da água. Por exemplo, algumas faculdades alemãs, elas já estão tratando isso há muito tempo. E a gente, aqui no Brasil, por exemplo, nas faculdades de engenharia civil, não estou desmerecendo o mérito dos nossos professores doutores e o conhecimento que a gente tem para empregar no nosso país, mas está muito, muito aquém, muito longe da realidade hoje do mundo. Porque, por exemplo, lá na Alemanha tem grupos de estudo que são coisas simples. Por exemplo, fazer filtro de esgoto a partir de formas geométricas. Em vez de você fazer filtros físicos, o próprio cano. O cano é quase uma obra de arte também, né? Porque ele tem uma... Que aí vem outro conceito também do povo alemão de... Na verdade, do povo alemão, caralho, porque lá os pitagóricos já faziam isso, né? E vários povos antes disso, isso é inato da própria consciência, observar o meio e ver que a gente é parte do meio e ver como que podemos transformar ao nosso bel prazer, né? Aí o que eles fizeram? Eles observaram um animal chamado cadu, aquele bichinho que parece tem um chifre grandão, sabe? Um animal africano que tem um chifrão, parece um veado.
Aí o que eles fizeram? Eles colocaram esse desenho, esse design desse chifre dentro do tubo. E a partir disso o esgoto conseguiria se tratar, entende? Conseguiria se separar. Então, por exemplo, não precisaria de uma caixa as 3 caixas de decantação que tem normalmente em construção. Por exemplo, você faz uma casa e você faz as 3 casas. A gente só está dando um exemplo dentro de engenharia civil, mas esse conceitos de tecnologias disruptivas se aplicam em N coisas, entende? E isso é uma coisa que de fato já existe, e inclusive até vendável. Aí entra um outro americano na história e ele já vê que, tipo, opa, peraí, isso aqui é legal, isso aqui pode ser comercialmente aplicado no resto das nações, né? Então vamos colocar já o poder do dinheiro em cima desse conhecimento. E aí ele fez um negócio vendável, mas a tecnologia de fato, né? Tô falando disso para falar que às vezes a gente está correndo, a gente é muito correndo para ser 2, sem perceber que o 3 está a uma infinidade de distância, e já tem gente lá no 3. E aí o processo de endeusificação do conhecimento que a gente vai adquirindo no galgar das coisas vai travando e deixando a gente para trás, não deixando a gente continuar a caminhada, né, que é lenta e às vezes cansativas. Quantas e quantas pessoas, quantas não morreram e também não renasceram, né? Porque antes da Segunda Guerra Mundial não existia a explosão demográfica e já existia esse tipo de conceito. Hoje existem quantas bilhões de pessoas a mais no planeta, e muita gente sabe disso. Só que ainda entra na mesma lógica. Às vezes a endeusificação do conhecimento vai impedir que isso seja utilizado de fato para o benefício geral de todos. Lógico, tem lugar que realmente a gente vai precisar usar coisa comum. Tem lugar que a gente vai precisar ainda mijar no balde e jogar a merda fora depois que a gente acordar, como se fosse em 1600 alguma coisa, entende? Aqui no Brasil. Só que não é essa a realidade mundial, entende? Porque algumas cidades, eles até estão utilizando já esse tipo de coisa faz já algum tempo, né? Só que é como se a gente pudesse realmente escolher entre 1 e 2. Você tá vendo que o conhecimento, esse tipo de conhecimento, ele é tão denso que eu não consigo nem transmitir para o vídeo e para mim mesmo. Não, para mim mesmo eu sei, entende o que é, mas eu não consigo sintetizar a ideia de forma clara para deixar claro para vocês que isso é realmente usável, entende? Por exemplo, essa mesma tecnologia baseada no chifre do Cadu, que é esse veado que fica lá na África, ele faria uma revitalização na pele das pessoas. Se as pessoas colocassem essa tecnologia no chuveiro, ela aumentaria faria como se fosse um banho rejuvenescedor, entendeu? Se a gente regasse as plantações ou nos pivôs de irrigação tivessem esse mesmo tipo de tecnologia que é utilizado nos canos, pode ser utilizado nos canos para separação do poluente da água, né? Se a gente colocasse isso nas plantas, isso tem uma outra universidade no Reino Unido que está fazendo estudos sobre isso. Ela já provou que, independente do tipo de cultura que você irrigue,
o crescimento é de 30%, independente do tipo de cultura. Só que é que tá, entra em outras lógicas, né? Aí já entra em lógicas mercadológicas e em lógica um pouco até a quem, né? Além de uma lógica usual, porque aí a gente entra em outro conceito que é servidão involuntária. Essas pessoas não utilizando esse tipo de tecnologia, não tendo acesso a essa coisa que é simples e traria uma vida boa, o chifre do Cadu, né? Traria uma vida boa para todos. Quais são as pessoas que tomam vantagem disso? E quais pessoas que não teriam vantagem disso? E quanto tempo isso precisaria para ser feito? Então, ao mesmo tempo, aí a gente já entra em tempos conscienciais de novo, né? Tem pessoas que vão passar a vida inteira sem conhecer isso, e tem pessoas que já nasceram com isso sendo o usual deles, entende? Mas, né, uma coisa é em se empunhar a lança, outra coisa é estar na ponta da lança. Então eu acho que a gente, como fazendo parte, né, do grupo de estudantes dentro do Brasil, eu acho que a gente tem que tomar cuidado mais uma vez, em deusificar o nosso próprio conhecimento, em achar que a gente sabe demais e às vezes a gente realmente não sabe de nada. E depois de saber, como que a gente vai de fato empreender isso? Se a gente vai entrar na mesma lógica, a mesma lógica natural do mercado, a mesma lógica natural das coisas, ou se a gente vai dar um jeito de transcender, né, de passar essa questão e dar uma usabilidade de fato para esses tipos de conhecimento que a gente tem. Inclusive, essas pessoas que sintetizaram, que observaram essa tecnologia em questão, do chifre do Cadu no cano, ele morreu de tristeza nos Estados Unidos, ele foi contratado por um grupo americano, e aí ele saiu da Áustria, né, e foi para os Estados Unidos. Em pouco tempo ele morreu por não se adaptar ao jeito daquele povo. Que aí entra numa outra questão que eu falei já no vídeo passado, que é o locus in minores, entende? Então, o povo alemão não está de parabéns, porque não está deixando muito fácil isso ou não está empregando, usando força de fato para colocar esse tipo de tecnologia, esse tipo de conhecimento, né? Que também não é obrigação deles, mas enfim, em detrimento e em empregabilidade para as outras pessoas que realmente precisam disso, que nem somos nós, né, que estamos em desenvolvimento, e nós que estamos em desenvolvimento e também somos acadêmicos, não estamos de parabéns também por nos vangloriar demais do que a gente sabe e sem entender que de fato a gente não sabe de nada, né?